Olá amigos, tudo bom com vocês? Eu sou o Roberto, canal AgroRotas. Peço a todos se inscreverem no canal, para vocês aí ficar recebendo notificações aí dos nossos vídeos. E hoje vamos falar de produtividade aí de soja nos últimos 40 anos, que realmente tem aí aumentado muito. Estou aqui numa lavoura de soja, que vocês podem ver, é uma lavoura muito bonita, vou mostrar aqui para vocês. Aí um sojinha, ó, aqui na minha propriedade, tá muito bonito. Aí temos uma guarda-chuva, né? Faz aí uns 7 dias que não chove, mas tá tranquilo, o soja tá bonito, ó. Marcava a chuva para hoje, sábado, mas não veio, né? Esperamos que até amanhã aí, pelo menos uns 10 milímetros, para manter soja aí que tá muito bonito. Mas o nosso assunto, meus amigos agricultores, é outro. Eu lembro aí, tô com 46 anos, eu lembro aí que anos 80, 90, que tinha outras variedades, outros métodos de plantio, né? A gente produzia aqui na nossa região, aqui das Missões, Rio Grande do Sul, no máximo aí 30 sacas de soja por hectare, no máximo. Eu lembro até de algumas variedades, S4, IS5, Braga, Cristalina. Tinha um outro aí, o pessoal plantou uma vez em um tal de Doco. Não sei quem lembra aí, deixa aí nos comentários. Esse soja aí, ele crescia bastante, mas naquela época, o que a gente fazia? A gente não fazia igual hoje, aí vocês podem ver o soja, ó. Hoje a gente planta aí, reduziu a população por metro, né? 10, 12, 15 peças por metro aí no máximo, depende da variedade. Naquela época se plantava aí com 20 e poucas sementes por metro e acabava não produzindo, né? Ele crescia tudo, mas não criava vagens. Um soja aqui que na nossa região não deu certo, mas talvez por falta de conhecimento, né? Era os outros tempos, né? Naquela época, o plantio do soja, a gente lavrava a terra, a gente gradeava, era um outro meio, né? E não deixava essa palhada que hoje tem, ó. Aqui tá um exemplo, ó. Essa palhada aqui que tem hoje aqui, ajuda muito, né? Ela segura muito a água, segura os nutrientes. Ela é muito importante para a soja hoje, para produzir o que a gente produz nos dias de hoje, né? E sem falar que também ela acaba segurando, né, muito a água, não deixa aí essa água correr para rios, para córregos, né, não entope, né? Antigamente também as terras faziam valeta, e eu sempre ficava pensando, né, será que um dia a gente vai conseguir controlar isso? O pessoal fazia curvas de níveis, depois base larga, mas não conseguiam controlar a água, né, que acabava estragando as lavouras, indo para os rios, né? Era uma outra época, né? Graças a Deus, ali no ano de 94, 95, eu não sei direito bem certo ali, começou a ser implantado no Brasil o plantio direto, e isso foi um começo ali do aumento muito grande na produção, na produtividade de soja, né? Como eu falei aí, anos 80, a gente ficava feliz com 30 sacas por hectare, muitas vezes produzia 20, 25, o custo era 20, às vezes produzia 25, sobrava pouco, né? Claro que naquela época, para te comprar um hectare de terra aqui, pagava aí 50 sacas de soja, comprava um hectare. Em muitas partes do Brasil, menos ainda, né? Hoje em dia aqui, 1000 sacas de soja para comprar aí um hectare, né? E realmente valorizou muito, né? Mas a produção também aumentou muito. E depois, veio ali os anos 2000 e começou a entrar ali, que para nós, né, a semente transgênica, soja resistente ao glifosato. E a tecnologia nessas sojas foi evoluindo, sojas que engalhavam mais, que tinham maior vigor,
E a gente foi aqui colhendo 40, 50 sacas por hectare. E mesmo naquele momento ali a gente já vinha pessoas falando em 60 sacas por hectare. A gente dizia, mas como, né? É claro, fazendo correção de solo, aí com um plantio direto, com novos equipamentos, com semeadeiras com mais tecnologia, colheitadeiras com mais tecnologia e soja principalmente com mais tecnologia também. Tudo isso fez disparar muito a produção. A produtividade da soja nos dias de hoje aí é em cerca de 60 a 70 sacas por hectare. E muitas pessoas já estão aí produzindo 80, 100 sacas, né? Deixa aí no comentário, os amigos aí que assistiu o vídeo, o que vocês fazem, qual a tecnologia que vocês usam aí, a semente, né? Com essas novas variedades intactas aí que são muito produtivas. O que vocês usam para produzir aí 80, 100 sacas por hectare, né? Eu sei que a terra, como essa aqui, uma terra bastante argilosa, né? Uma terra vermelha com bastante argila, com palhada. Ela tem tudo aí para produzir mais realmente, né? Mas em terras aí mista, o que vocês fazem para produzir essa quantidade aí de sacas por hectare? Eu fico muito feliz porque no tempo de criança, eu me lembro, ficava aí vendo meu pai e meu irmão plantar. Eu era pequeno, era criança, a gente ficava até madrugada aí na lavoura junto com eles, né? Porque a gente gostava, né? E 40 e poucos anos depois, a gente aí consegue produzir aí cerca de 50 sacas a mais por hectare, né? Realmente é uma boa produção, é uma ótima produção, né? Temos aí a China como principal comprador de soja nosso. Espero que continue comprando, né? Em grande quantidade, porque hoje se produz 160 milhões de toneladas de soja no Brasil. E eu acredito que em poucos anos, em 5, 6 anos, esse número vai chegar ali perto dos 200 ou até mais, né? Milhões de toneladas aí no Brasil. Então precisamos de comprador. E a soja aqui tá muito bonita, ó. Graças a Deus choveu bem. A gente fez os tratamentos no momento certo, né? E aqui a expectativa aí é em torno de 70 sacas por hectare, o que tá ótimo. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente vem passando por dificuldades, né? Muita seca nos últimos anos. E produzindo pouco, né? Produzindo 30 sacas, 40 no máximo por hectare. A gente espera esse ano colher 70 e 80 em algumas propriedades, né? Pra tirar um pouco o pé do barro, como se diz, né? Porque não foi fácil aí os últimos anos, né? Nossa região aqui das Missões, foi uma das primeiras regiões aí a cultivar o soja no nosso país. Lembrando, soja foi um americano aí que trouxe as primeiras sementes para Santa Rosa, aqui perto, em 1924, aí, se eu não estou enganado. E desde aquela época começou a produzir soja. Antigamente se produzia muita soja aí no meio até no meio do milho, no meio de outros cultivos aí, né? Faziam 2, 3 cultivos aí. E era pouca soja, né? Era pequenos pedaços apenas. Mas aí os produtores começaram a ver naquela época que plantar soja dava lucro, né? Eu acho que ali nos anos 60 ali, aqui para nós no sul, a produção começou a aumentar de verdade. E depois nos anos 70, 90, quando teve novas fronteiras agrícolas abertas, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, né? Goiás, Bahia. Aí realmente a produção aí deu um salto no país. E hoje temos o número 1, né? A gente é o país que mais produz soja no mundo. Depois vem os Estados Unidos, depois a Argentina, né? Hoje, infelizmente, aí a soja aqui para nós R$123 a saca de 60 quilos. Não é um preço muito bom, né? Por isso que a gente pede a Deus que esse tempo ajude, né? E que a gente consiga produzir bastante aí,
para sobrar, né? Porque o custo da produção já é aí umas 40 bolsas por hectare, mais ou menos. Mesmo a gente economizando, tentando fazer um plantio com custo baixo, não tem como aí tu gastar menos de 35, 40 sacas por hectare. E realmente aí tem gente que gasta 50 sacas por hectare, né? Mas de repente são esses que produzem 90, 100 sacas, né? Então tudo tem um custo, né? Mas acaba depois até sobrando mais, né? Vale a pena investir. E eu espero aí de todos que... Eu apenas hoje resolvi falar isso daqui, não sou um especialista em soja, não sou um especialista em estatísticas, em nada disso, né? Apenas é um assunto que eu acho interessante, que a gente conversa entre os agricultores. Tempo dos meus pais, a gente produzia aí sojinha lá 25, 30 sacas por hectare e estava ótimo, né? E agora aqui a gente produz 50, às vezes não está contente. A gente quer produzir 70, quer produzir 80, né? 100, 230, 220 por alqueire, isso aí, né? Em muitas regiões aí, né? E sempre a gente quer aumentar a produção, né? E é uma coisa que eu acredito aí que todo mundo gosta, né? Pequeno, agricultor, médio, grande, todo mundo gosta sempre de cultivar o soja, né? O soja é o nosso carro-chefe aqui no nosso país, né? É o que a gente mais exporta aí, né? Eu não sei hoje quanto da economia ele representa no nosso país, mas eu acredito que seja aí bastante aí, né? Mais de 10% aí, com certeza. Se produz aí muito soja, né? E a China é o nosso grande comprador. Mas, meus amigos, e vocês aí? Quanto vocês produziam de soja aí nos anos 80, anos 90, aí na região de vocês, e o que vocês estão produzindo no dia de hoje? Conta aí pra nós. É uma curiosidade que eu tenho e é um assunto importante, né? Um assunto importante, a evolução. Desde a maneira que a gente plantava antes, que era um plantio convencional, mexendo com a terra, né? Depois vem a evolução com o plantio direto, vem os transgênicos. E estamos hoje aí com boas produções de soja, a expectativa é produzir muito mais. Meus amigos, eu sei que faltou aí algumas coisas que eu poderia ter falado a mais. Vocês podem aí deixar aí no comentário aí. E não esqueça, se inscrevam no canal e dá um like. Isso ajuda a fortalecer muito o canal. E a gente tá aí mostrando em nossos vídeos para vocês. Vídeos aí que temos aí vários assuntos, né? No nosso dia a dia. Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos. Obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.